essa é uma mensagem urgente. O que você vai ouvir agora não é apenas uma opinião. É uma palavra profética liberada pelo apóstolo Reginaldo Rolim, baseada em visões, sonhos e direção do Espírito Santo. Se você crê que estamos vivendo tempos decisivos, permaneça atento. Deus está falando. E aqueles que têm ouvidos espirituais saberão discernir o tempo e o agir dele. Agora, ouça com atenção. Toda território nacional até internacional. Aqui, para o meu estado, e a igreja ficou superlotada. E naquele dia, ao término do culto, eu tive uma visão e Deus dizia assim: profetiza e diz agora que o teto. E aí eu passei esse tempo todo sem saber o que significava isso, né? O teto, quer dizer, o limite máximo seria 22 de julho de 2025. 22 de julho. Então hoje é 20/7 de 2025. 22 de julho de 2025. São 17h22. 17 horas e 22 minutos. Que coisa! 17 horas e 22 minutos. Faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho. Faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho. Faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho de 2025. 22 de julho de 2025. Então, eu quero apenas relembrar vocês que faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho de 2025. E de março de 2025, que o teto era 22 de julho de 2025, Deus dizia claramente e especifica diversas vezes na live que não era significado ou preciso acontecer, porque não dá para acontecer num dia só. Não tem possibilidade de acontecer num dia só. Nem o Senhor fez o mundo num dia só. E as pessoas querem que aconteça num dia só. A específica aqui não tem nada a ver somente com o dia 22 de julho. Era todos os fatos e acontecimentos que iriam acontecer do dia 20 de março de 2025 até o dia 22 de julho. Que coisa, que grandes coisas. Acho que uns 52 grandes acontecimentos, 51 grandes acontecimentos aconteceram. 51 grandes acontecimentos. Eu chego até a me lembrar de cada um, mas eu quero ir para os detalhes. E o dia 22 de julho de 2025 está chegando. E seria o teto. E eu tive um sonho, e este sonho, depois desse sonho, eu tive 3 visões em uma casa de uma pessoa. Tive 3 visões verdadeiramente. Eu fiquei até sem jeito, porque eu fiquei olhando assim como se eu tivesse fixo o meu olhar em um canto, e essa pessoa observou. Neste lugar que eu estava, eu tive 3 visões, mas permaneci calado. E quando cheguei em casa, eu tive mais 3 visões. E hoje, ao deitar, eu dei um pequeno cochilo, agora às 3 horas da tarde, e às 16h50, mais ou menos, 16h50 eu me levantei e tive um pequeno sonho, de novo, como tivesse o primeiro sonho, e tudo a ver com as 6 visões, que quando eu estava tomando banho e saí para cá, para a sala, e já estava pensando se faria ou não essa live agora, me veio essa visão de novo. Aí eu peguei e disse: não, eu vou fazer essa live, tá? Eu estou muito incomodado e eu vou passar para o território nacional brasileiro, como sempre tenho passado essas lives. Não vai ser agora que eu vou deixar de repassar essas lives para o território nacional brasileiro e internacional, aqueles que interessaram. Eu vi 4 alicerces, eram tipo 4 colunas, ou não sei, 4 sustentabilidade. Assim como Sansão, ele estava no estádio de Dagon, e ali ele pediu a Deus, na sua oração última, que Deus restaurasse a sua força, restaurasse tudo dele que ele tinha perdido, e ele restaurasse a sua visão. E ele pediu que um moço levasse ele um dos pentágonos, que sustentava o estado de Dagon, e ele se colocou a mão em uma, ele foi empurrando aquele pentágono. E aquele estado de Dagon,
ele caía sobre aquelas pessoas, né? E ali estavam todos os reis, príncipes, né, governadores, todo o poder legislativo daquela época, porque era monarco, os juízes, e todo mundo ali estava zombando do ungido de Deus por nome Sansão, né? Ungido de Deus por nome Sansão. Ele estava ali naquele exato momento e ele estava brincando, né? Ele estava brincando, ele estava ali rindo, né? Fazendo hora com o ungido de Deus por nome Sansão, lá no templo de Dagon, né? E ali ele ficou. E ali foi a última vez, porque fizeram Sansão de palhaço, né? Humilharam Sansão, né? De todas as formas que eles poderiam humilhar. E ali foi onde Sansão faz uma oração e pede para Deus perdão, restaure a sua força, né? A sua comunhão nazireu de Deus e restaure a sua visão. E ali Deus, ele faz apenas o cabelo crescer, né, que representava a força, e ali ele diz, é como se diz num território nacional brasileiro, dependência ou morte, né? Ele diz independência ou morte. E quando Sansão, como se diz assim, independência ou morte, ele pega o que sustentava ainda o castelo de Dagon, e ele empurra aquelas colunas, né? E aquelas colunas caem e mata todos que estavam ali naquele estado de Dagon. E eu vi 4 colunas daquelas. E essas 4 colunas, ela sustentava, tá? Ela sustentava e caía. E eu quero detalhar riqueza de detalhe. Mas essas colunas, esses pentágonos, não sei o que, essa coluna era gigantesca. Ela não tinha, eu não conseguia ver mais ou menos a sua altura, porque era milhares e milhares e milhares de metros. E a formosura e a formatura da mesma era diferente, jamais vista por mim, né? E era muito alta, acima, muito mais acima das nuvens. E quando caía, as 4 caía junto. Caía as 4 junto. E eu, assustado, gritava. E aí o Senhor me deu esta visão e disse isso no sonho. No dia 20 de março de 2025, você, por minha ordem, teve vários sonhos e disse que o teto era dia 22 de julho de 2025. O teto era 22 de julho de 2025, para que todo o território nacional brasileiro soubesse o que era o Brasil, o que tinha se tornado o Brasil e o que queria se tornar o Brasil e como o Brasil ficaria após o dia 22 de julho de 2025. E eu dizia através da sua boca várias vezes o teto, e o teto representava o que você não sabia, que o teto eram os céus. E os céus, quando você viu esses pentágonos, essas colunas caírem e o céu desabarem. E o Senhor me dizia claramente, e eu sou bem ousado para dizer, porque se repetiu os sonhos por 2 vezes e 6 visões, mais umas 7 visões, né? Que o céu caía sobre o território nacional brasileiro. E eu me assustava e gritava porque os céus caíam. Mas no final, eu vi uma voz, com uma voz de trombeta que dizia, ensurdecedor, que dizia, ainda bem que era o céu caindo sobre todos os principados, o céu do Brasil caindo sobre todos os principados e sobre todas as potestades que pairam na região celeste e que queria se implantar no Brasil. Tiro totalmente as forças
das forças ocultas, ficarão sem forças totais e débeis na sua força, na sua mentalidade, até o dia que eu, Senhor, terminar de fazer o que farei. Crie seu site em WordPress em 5 minutos com a inteligência artificial da HostGator. No território nacional brasileiro. Isso é forte demais. Posso classificar dessa... Eu já tive visões fortíssimas, mas eu posso classificar essa uma visão extraordinária e assustadora, sim, mas eu posso até dizer que praticamente decisiva e definitiva. Decisiva e definitiva. Eu espero que tenha ficado claro, eu vou repetir novamente, para que não haja nem um pouco de dúvidas. Eu vou desenhar, se necessário, abrir a cabeça de gente e colocar dentro, porque as palavras já estão sendo bem claras, né? E eu vi as quatro colunas gigantescas, da qual eu não vi o fim da sua altura, e elas quatro junto caíam. Quando caía o espaço, o céu, desabava sobre o território nacional brasileiro. Eu gritei um sonho, fiquei muito assustado, lógico, e o Senhor, com voz de trombeta, bradava e dizia: ainda bem que é o céu, Reginaldo, mas o céu está caindo sobre todas as hostes malignas das trevas, sobre todos os poderes das trevas, e eles ficarão completamente débeis, completamente sem força alguma, de nada, até o dia que eu faça tudo que eu tenho que fazer em território nacional brasileiro. E aí, eu vendo aquilo, né, o Senhor continuava conversando, como voz de trombeta, e dizia o seguinte: o teto que você vê no dia 20 de março de 2025, onde muitos estavam presentes neste culto, que ia até o dia 22 de julho de 2025, é os céus que descerão sobre todos os principados e todas as potestades do território nacional brasileiro. São agora 17h33. 17h33 do dia 20 de 7 de 2025. Hoje é 20 de 7 de 2025. 17h33. E me incomodou muito. E eu vim aqui falar para vocês. Não tenha o dia 22 como normal. Esse dia 22 de julho de 2025, dia 21, dia 22, dia 21 e dia 22, era o teto para que o território nacional brasileiro, todos os cidadãos e moradores do território nacional brasileiro, cada milímetro dos 26 estados mais o Distrito Federal, soubesse como iria ficar o Brasil após o dia 22 de julho, que eu já venho falando desde o dia 20 de março de 2025. E após a data 22 de julho, todos vão saber os fatos e acontecimentos do dia 21 e do dia 22. Como o que era o Brasil, por fatos e acontecimentos e provas gigantescas, que irão aparecer, irão vir à tona, coisas muito fortes no dia 21 e 22. Eu quero deixar bem claro para os meus seguidores que já me acompanham há um bom tempo, eu não tenho que ficar repetindo, mas para as pessoas que chegam, sabe que eu não estou falando dessa data, né? Estão dizendo que até eu sou fanático por essa data, não é? É porque eu sei que é a data mais importante da história. Irão ter que recriar uma história, irão ter que recriar um livro de história na nação brasileira e colocar esta data nesse livro de história que será criado na nação brasileira com esta data 22 de julho de 2025. 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 Mais claro do que esse, só se pegar o cérebro e trocar cérebro e botar cérebro dentro de pessoas. Vocês estão entendendo?
Então é muito pouco tempo agora, só falta menos de 2 dias. E o Brasil tem que estar preparado. Tome muito suco de maracujá, capim-santo, erva doce, coisas que acalmam, né, o ser humano, que a nação brasileira, ela vai precisar de calmante, ela vai precisar de calma. Vai precisar de calma. De certo que Deus libertará o território nacional brasileiro. De certo que Deus libertará o território nacional brasileiro. Estes sonhos, foi 2 sonhos, 7 visões. 2 sonhos e 7 visões, né, que aconteceram de forma gigantesca e grande. E eu estou falando seríssimo, hein, gente? Eu acredito que eu já falei sério, muito sério, todas as vezes foram sérios, mas o que eu estou falando agora é seríssimo. Esse dia 21 e 22 tem que ficar escrito na história de um novo livro de história do território nacional brasileiro. Nunca ninguém, com tanta veemência, bateu tanto, insistiu tanto em uma data, como eu bato e insisto nesta data, desde o dia que ela foi me apresentada, 20 de março de 2025. Queria até o dia 22 de julho de 2025. 22 de julho, iria até 22 de julho. E Deus dizia para mim: louve, engrandeça e peça para a nação louvar. Peça para a nação louvar e engrandecer o meu nome, porque eu tirei a sustentabilidade e na visão, assim, propriamente dito, você viu o céu caindo sobre o Brasil. E se o céu não cai sobre o território nacional brasileiro, os principados e potestades que regem e que estavam tentando governar o território nacional brasileiro iriam acabar com tudo. E o céu teve que cair sobre esses principados e potestades para aniquilar toda a força, todo o entendimento das potestades e principados que estava tentando dominar o território nacional brasileiro. E será um novo Brasil. O Brasil tem mais ou menos 2 significados, 2 lógicas. Uma antes do dia 22 e outra depois do dia 22. Porque quando chega dia 22, já pode contar. Outra forma depois do dia 22. O Brasil tem 2 formas. Uma antes do dia 22, 21, que é hoje, dia 20, e às 24 horas que antecipam a chegada do dia 22, que é o dia 21 de julho de 2025, de julho de 2025, de julho de 2025. E no dia 22 é o teto. É o teto, 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 é o teto. E fatos e acontecimentos definitivos. Aí eu posso dizer assim, acabou. Aí todo mundo, até quem não tem entendimento, vai entender o que era o Brasil. O que o Brasil estava, o que os principados e potestades estavam querendo fazer no território nacional brasileiro os meses anteriores. Os meses anteriores. O que os principados e potestades estavam tentando fazer no território nacional brasileiro os meses anteriores desta data, 22 de julho, da qual será revelado, da qual será desnudo, da qual será mostrado para todas as nações, para todas as nações. Todas as nações ouvirão falar, no mínimo, 30 vezes por dia do território nacional brasileiro. E os fatos que foram desnudos
e os fatos que foram revelados nesta data 21 e 22. Mas o 22 é o teto de julho de 2025. E todos nós devemos louvar por ordem de Deus. Todos nós devemos louvar por ordem de Deus. E a ordem de Deus para o território nacional brasileiro é louvem. Louvem. Louvem ao Senhor. Deve eu vou na vaia sua rébia passa. Existe algo que eu quero deixar para vocês aqui. Isso é João: conhecereis a verdade vos libertará. Do livro de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Livro de João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louve. Louvem ao Senhor por ordem de Deus, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvem, louve. Louvem ao Senhor. Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. E por ordem de Deus, eu venho aqui dizer: louvem ao Senhor por tudo que irá acontecer. Dia 21 e 22. Teto, dia 22 de julho de 2025. Elevou e a sua vai sob a passa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma forte.